O fim da cristandade e o início da modernidade. Esse tem sido o tema das aulas que nós estamos transmitindo aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, sempre nesse horário, na qual nós estamos examinando o século XIV. Claro que retornando sempre ao século XIII para compreender certos processos históricos que assumiram grandes proporções no século XIV. Não se trata de um estudo voltado simplesmente para a história geral. Não, o nosso objetivo aqui é a história da Igreja Católica, a história eclesiástica. Essas aulas, inclusive, pertencem ao nosso curso de História Universal da Igreja, que, por sua vez, pertence à Escola de História da Igreja. Esta é a aula de número 167 deste curso, no qual nós conhecemos com detalhes a história da Igreja desde a sua gênese, desde o século I, e nós seguiremos, já estamos aqui com os pés no século XIV, nós seguiremos até os tempos mais recentes. Então, se você gosta, né, do conteúdo que nós veiculamos aqui, e se você quer ter acesso às aulas anteriores e às futuras, se matricule na Escola de História da Igreja, e ao se matricular, ao mesmo tempo, você possibilitará que nós consigamos continuar a transmitir esse conteúdo gratuitamente aqui no YouTube, certo? Então, esta é a aula, né, esta é uma aula do curso, mas se você não assistiu às anteriores, nós estruturamos aqui para que você possa ter um bom proveito independentemente disso. Como nós conhecemos na última aula, e isso será necessário voltar um pouquinho ao que nós tratamos na aula anterior, a título de síntese e de recapitulação, eu disse que o que caracteriza, né, nós dissemos que o que caracteriza os séculos XII e XIII, os séculos XII e XIII da história católica, é o equilíbrio, certo? Equilíbrio entre o quê? Entre esses dois elementos que nós colocamos aí. Entre as realizações humanas de civilização, ou seja, o esforço do homem para conhecer, conquistar, construir as coisas aqui neste mundo, o equilíbrio entre isso e a finalidade espiritual do homem. Entre os séculos XII e XIII, a humanidade ocidental católica, guiada pela Igreja, compreendia plenamente que as suas realizações aqui neste mundo deveriam estar vocacionadas, sempre orientadas à finalidade espiritual do homem, à eternidade, à outra vida. Esta vida deveria ser vivida pensando na outra. Esse é o equilíbrio dos séculos XII e XIII. Mas, a partir do final do século XIII, esse equilíbrio que deve existir entre o esforço criador da civilização, o esforço criador do homem aqui neste mundo, e a renúncia, né, desinteressada dos bens terrestres em vista dos bens celestes, esse equilíbrio está rompido. O homem ocidental ele passa a olhar de modo enlouquecido para os bens deste mundo, de modo equivocado para os bens deste mundo. Uns, como o burguês, desejando os bens deste mundo por si próprios, e outros, como os espirituais franciscanos, desprezando os bens deste mundo como se fossem um mal em si mesmo. Aquela via média própria da cristandade, na qual nós invocamos o exemplo de grandes santos, seus representantes, como São Bernardo e São Luís, que harmonizaram essas duas tensões no equilíbrio pleno, né? Essa via média é abandonada e, na verdade, é combatida por essas duas forças enlouquecidas, essas duas visões enlouquecidas própria da mentalidade burguesa, que quer este mundo por si próprio, e da mentalidade dos franciscanos espirituais, essa seita condenada, essa parcela dos franciscanos condenados pelo Papa João XXII, que achavam que os bens materiais são em si mesmos maus, certo? Esse é o desequilíbrio,
né, do século XIV. E nós dissemos ainda que esse desequilíbrio se manifestou de 3 grandes modos, ou em 3 instâncias diferentes. No clero, e é isso que nós vimos na aula passada, nos leigos, na sociedade cristã como um todo, que é o objeto da aula de hoje, e, como nós veremos nas próximas aulas, entre o clero e outro, que é a sociedade cristã, entre temporal e espiritual. Em primeiro lugar, nós falamos na aula passada do desequilíbrio espiritual, ou seja, eu utilizei essa expressão, desequilíbrio espiritual, para se referir a um desequilíbrio que ocorreu dentro do clero. E claro, quando nós fazemos essas compartimentações aqui, nós não queremos dizer que não havia comunicação. Não, óbvio que não. Havia sempre uma comunicação, um desequilíbrio influenciava o outro, enfim. Então, o que eu chamo de desequilíbrio espiritual aqui, fazendo essa divisão por razões pedagógicas e por questões de necessidades até para a própria compreensão do nosso tema, o que eu chamo de desequilíbrio espiritual, o que eu chamei de desequilíbrio espiritual na aula passada, é o desequilíbrio no clero, certo? O desequilíbrio dentro do próprio clero entre o esforço civilizador da igreja, que ela havia assumido desde a queda do Império Romano, e a sua missão essencialmente espiritual. Nós vemos dentro do clero duas tendências. De um lado, a mundanização. Uma parcela do clero que se mundaniza, que se apega aos bens materiais, isso ainda no final do século XIII. E de outro, como reação, não à reforma saudável da igreja, como as que tinham havido desde Cluny, por exemplo, mas uma concepção viciosa de que a igreja, para cumprir a sua missão, ela deve se desembaraçar de quaisquer preocupações terrenas. Essa era a posição condenada pela igreja dos espirituais franciscanos. Então, esse é o desequilíbrio espiritual que nós vimos no próprio clero, certo? E claro, tudo sempre começa no clero, porque a igreja é hierárquica e a igreja era a chefe das nações, né? E na conclusão da aula passada, quando nós falamos desse desequilíbrio espiritual, eu disse que os espirituais franciscanos, os fraticelli, repito, aqueles que queriam desembaraçar a igreja de todas as preocupações terrenas, logo, de todos os bens, enfim, queriam uma igreja puramente espiritual, mística, invisível, digamos assim. Esses espirituais receberam o apoio de uma nova classe, certo? Que é o burguês, uma classe que, como nós veremos na aula de hoje, era ascendente naquele tempo e que estava entusiasmada para se apoderar dos bens do clero, certo? E afastando a igreja das suas intervenções temporais, né? As intervenções que a igreja fazia no âmbito social, econômico, político, cultural, eles quererão, como nós veremos na aula de hoje, afastar a igreja desses âmbitos para poder exercer as suas atividades econômicas sem as barreiras morais, sem os impedimentos morais que a igreja colocava. Então, a burguesia, ela nasce e ela é a responsável, e repito, o objeto da aula de hoje, ela é a responsável por esse segundo desequilíbrio, que é o desequilíbrio na sociedade cristã, né? Um desequilíbrio que é social e político, como nós veremos. A burguesia, ela foi responsável por isso. Ela provocará, como que ela insinuará dentro do corpo dos fiéis, dentro da sociedade católica como um todo, o desejo de buscar os bens temporais, não mais com esses bens orientados para o fim último do homem, mas os bens temporais por eles mesmos. A conquista deste mundo por ele próprio. Inclusive uma da tríplice concupiscência, né? E graças a essa mesma burguesia começará a se gestar ainda no final do século XIII e triunfando nos séculos XIV, XV e XVI, uma cultura que, desembaraçada dos limites colocados pela igreja, vai se dedicar a conquistar apenas as coisas do mundo.
uma cultura não mais orientada para as coisas superiores, mas somente para as coisas deste mundo, uma cultura sem a igreja, uma cultura sem Deus, uma cultura que ignora a finalidade espiritual do homem, que ignora o céu e o inferno, uma cultura laica, uma civilização laica, que surgindo ali no bojo da civilização cristã, vai se desembaraçando dela, lhe fazendo oposição e, como nós veremos daqui não sei quantas aulas, com o renascimento, tentará inclusive se apropriar da civilização cristã. O surgimento, esse segundo desequilíbrio e o surgimento dessa civilização laica burguesa é o objeto da nossa aula de hoje, certo? O assunto que nós trataremos hoje é um assunto de relativa complexidade, não é um tema fácil, mas é talvez uma das aulas mais importantes deste curso, considerando as repercussões do processo histórico que nós iremos descrever hoje, certo? O que nós vamos descrever nessa aula é de capital importância para entender tudo o que se deu nos 7 séculos futuros, certo? Então eu peço que vocês se esforcem para manter a atenção. Eu vou procurar explicar aqui da forma mais didática possível. E vejam só, apesar de nós estamos falando de burguesia e tal, nós não estamos saindo do âmbito da história da igreja. Afinal de contas, apesar de a igreja ser hierárquica e governada por uma hierarquia eclesiástica, os fiéis, a sociedade cristã, também são parte da igreja. Então, sobretudo naquele tempo, quando falamos daquele tempo, isso é ainda mais evidente. Então, quando nós falamos o que estava acontecendo com os fiéis católicos naquele tempo, nós estamos falando da igreja ainda que não estejamos falando diretamente da hierarquia. Ademais, isso deve-se ressaltar, esse espírito burguês que se insinua, que nós veremos se insinuar dentro da sociedade cristã, alcançará o clero. E, inclusive, como eu falava, né? Esses desequilíbrios, eles se alimentam uns aos outros. Aquela mundanização do clero que os espirituais franciscanos tanto criticavam era, em grande medida, influenciado por esse espírito burguês que se insinuou na sociedade cristã. Ou seja, as coisas estão todas misturadas e fazem parte de um mesmo longo processo histórico de substituição da sociedade cristã de então por outra, certo? Então, eu peço a atenção de vocês, porque o que nós estamos tratando aqui é de importância, é difícil explicar aqui logo de início a importância do que nós estamos prestes a falar, porque realmente é algo de grande relevância. Bom, para entrarmos no tema, é necessário fazermos uma recapitulação a respeito de como surgiu a burguesia, para entender o que era a burguesia. E para aqui eu recorro sobretudo a esse pequeno livro, está até sem a capa, de Regine Pernod, As Origens da Burguesia. Vocês conseguem, não está em edição, essa é uma tradução da editora das publicações Europa América, uma editora portuguesa, mas eu acho que vocês acham na estante virtual. É um livro bem interessante. A burguesia, ela nasceu, né, no seio de uma sociedade feudal. Os padres Villoslada e Llorca, logo na introdução da sua História da Igreja Católica, sua História da Igreja Católica não, no tomo 2, qual eles falam da cristandade, eles elencam 5 aspectos essenciais da civilização medieval católica. E destes 5, o quinto é o feudalismo. O feudalismo é muito importante, tanto que nós tivemos uma aula inteira logo no início desse módulo para explicá-lo. A aula 113 é toda dedicada ao feudalismo. O feudalismo era a ordem política e social vigente nos tempos áureos da civilização cristã. E ele informava, moldava a mente
dos homens a ponto de ser um elemento importante para a compreensão da própria história da igreja. Repito, por isso nós inclusive tivemos uma aula só dedicada a ele. E o feudalismo, tal como ele se cristalizou a partir do século XI e alcançou seu apogeu entre os séculos XII e XIII, ele previa, e o feudalismo não é, como queria Marx, um modo de produção. Não, ele era toda uma forma de organização social, política e econômica que estruturava não apenas as relações de produção de bens, mas a forma como a sociedade se via. E nesse aspecto, a sociedade feudal ela se reconhecia como composta de 3 ordens. Essa expressão estamentos é mais própria do antigo regime, séculos 17 e 18. Na Idade Média se falava de 3 ordens. 3 funções sociais, não classes sociais, muito menos classe social, mas aqueles que rezavam, o clero, aqueles que lutavam, a nobreza, e aqueles que trabalhavam, os camponeses e artesãos, ou terceiro estado. Então a sociedade medieval ela era toda estruturada a partir dessa tríplice compreensão, a partir dessa tríplice função. Uns rezam, uns lutam e uns trabalham. Cada um com uma obrigação em face do todo, cada ordem com obrigações em relação às outras 2. Era assim que se entendia a civilização, o mundo europeu entre os séculos XI, XII e XIII. Só que começou a surgiu digamos assim, um quarto elemento nessa ordem, que é a burguesia. Quais são as origens da burguesia? A origem da burguesia é aquele momento de relativa calma e segurança a partir do século X, quando do fim das invasões vindas do norte, quando do fim das invasões normandas, as invasões vindas do leste, as invasões árabes do sul, ao mesmo tempo que a própria estrutura feudal que se cristalizava, se consolidava, quando a cristandade, sob impulso do papado, substituiu a Europa fragmentada, dividida dos primeiros séculos medievais. Enfim, a partir do século X, sobretudo no século XI, a Europa passou por um processo de grande pacificação. E essa atmosfera de paz, essa atmosfera de segurança, conduziu ao renascimento da circulação econômica entre os vários senhorios em que os reinos ocidentais estavam divididos. Claro, as estradas não eram mais tão perigosas e no caso, por exemplo, de uma má colheita em um senhorio, em um feudo, agora se poderia fazer o reabastecimento com bens vindos comprados de regiões mais afortunadas, regiões que não foram atingidas pela má colheita, ou ir buscar fora daquele domínio produtos que não são produzidos ali, mas são produzidos em outro, enfim, tudo isso possibilitou, né, que a circulação econômica que havia praticamente não desaparecido, mas chegado a níveis muito baixos, quando dos séculos IX e X, na época lá da decomposição do Império Carolíngio e das novas invasões, começou-se novamente a circular bens entre os vários senhorios. E é nesse momento que um quarto indivíduo surge dentro da sociedade feudal. E esse indivíduo era o mercador, era aquele que viajava de domínio em domínio para exibir ali para os castelães, para os aldeões, os bens que ele trazia no dorso da sua mula para vender. Né? E esses mercadores que circulavam de senhorio em senhorio, de aldeia em aldeia, começaram a se situar, a se estabelecer em cidades, sobretudo naquelas localizadas nos cruzamentos das estradas, e
começaram a surgir novas. Frequentemente uma cidade nascia junto de um castelo, uma nova cidade, um novo burgo, como se falava, aparecia junto de um castelo, outras nasciam em lugares estratégicos, no encontro entre as cidades, e nestes burgos, né, destes burgos, os comerciantes, os mercadores que lá se assentarão ou que lá irão vender ou comprar produtos serão chamados de burguenses, né, daí a palavra burguês. Antes de continuar a aula, nós temos um breve aviso pertinente ao assunto. Nós convidamos o professor Murilo Rezende, doutor em Economia, para ministrar uma aula complementar a esta, com o tema A Ascensão do Dinheiro e o Declínio da Cristandade. Para que o professor Murilo sinta-se mais livre para tratar do tema, já que alguns tópicos não podem ser mencionados no YouTube sob o risco de derrubar o canal, esta aula será publicada somente na plataforma dos membros assinantes da Escola de História da Igreja. Estes tópicos mais sensíveis estão na gênese da questão tratada pelo professor Lucas Lancaster. Matricule-se já na escola pelo link na descrição ou no comentário fixado para ter acesso a esta e outras aulas com professores convidados, bem como ao curso completo de História Universal da Igreja. Voltemos para a aula. Pois bem, operou-se com isso se vê já a pleno vapor no século XII, ocorreu uma transformação radical no modo como no modo de existência de toda a sociedade medieval como um todo possibilitado, em primeiro lugar, por esse renascimento urbano. Claro, o surgimento dessas cidades vão atrair artesãos, o pequeno artesanato rural vai ser substituído pela indústria manufatureira ali nas cidades. E isso vai produzir também a especialização da agricultura, porque com o renascimento comercial, com as crescentes trocas, um senhorio agora pode se dedicar somente ao cultivo de trigo, outro ao cultivo de uva, outro ao cultivo de não sei, e né, ocorre uma especialização da agricultura, a ponto de Regine Pernod fala que entre os séculos XII e principalmente no XIII, as terras cultivadas na Europa, entre os séculos XII e XIII, alcançou uma proporção que nunca seria igualada, certo? No século XIII, as terras cultivadas na Europa eram em uma proporção nunca alcançada até hoje, certo? E de modo que não era mais necessário que os domínios fossem autossuficientes, bastava que viesse um negociante para satisfazer as necessidades suplementares, e assim a agricultura se especializava. Assim, com isso tudo, a burguesia prosperou. Mas o crescimento dessa burguesia, possibilitada inclusive pela cristalização da sociedade feudal, né? A burguesia ela não nasce em oposição direta ao feudalismo, na verdade, ela nasce beneficiando-se da cristalização do feudalismo, da pacificação das relações políticas, mas ainda que tenha nascido nesse contexto, ela nasceu num contexto que em si mesmo lhe trazia algumas dificuldades. A burguesia, pelo seu próprio caráter, pelo caráter da sua atividade econômica, ela tinha algumas necessidades que a sociedade feudal não podia suprir, não podia atender. Ela tinha, em primeiro lugar, necessidade de liberdade de circulação. Claro, isso é essencial para a atividade econômica. E a Europa e os reinos todos retalhados em senhorios, com moedas diferentes, com costumes diferentes, com normas diferentes, tudo isso era um empecilho imenso para essa necessidade de liberdade de locomoção própria dos mercadores. Em segundo lugar, ela tinha necessidade de defesa. É evidente que para o bom exercício da atividade comercial, né, as trocas, a compra e a venda seja feita da forma mais segura possível, longe dos ladrões. Só que a burguesia, os burgueses, eles precisavam de segurança, mas eles não queriam recorrer para isso à autoridade dos senhores nobres. E, em terceiro lugar, os burgueses eles precisavam decidir os seus litígios. Claro, a atividade comercial tinha como consequência conflitos de toda ordem o tempo inteiro. Só que quais eram os tribunais, então, existentes na sociedade feudal? Os tribunais
claro, eclesiásticos, dos bispos, voltados sobretudo para o julgamento dos próprios clérigos, mas na sociedade civil, os tribunais senhoriais, os tribunais dos senhores, dos feudatários, dos duques, dos condes, dos barões, que não eram nem um pouco, esses tribunais não eram nem um pouco satisfatórios para as necessidades do comércio. Então a burguesia também precisava de tribunais próximos. Então dessa tríplice aspiração, necessidade de liberdade de locomoção, de segurança e de tribunais próprios para resolver os seus litígios, dessas aspirações surgiu o movimento comunal, comunal dos séculos XII e XIII, pelo qual os habitantes da cidade, os burgueses, certo? Eles se organizavam politicamente para adquirir autonomia em face das autoridades então constituídas, que poderiam ser um senhor nobre, ou o próprio rei, ou um bispo, ou uma abadia. Então, os burgueses, eles se associam, a comuna, a cidade, se associando para que os seus membros tenham autonomia econômica, jurídica, por vezes até militar, o exercício da força, em face das autoridades então existentes, né? Era um novo corpo ali social e político surgindo para que os burgueses tivessem na sua cidade autonomia em relação às autoridades então constituídas, tanto da nobreza quanto do clero. E esse é o movimento comunal dos séculos XII e XIII, e houve muitos conflitos com as autoridades eclesiásticas, com os bispos sobretudo, nesse movimento comunal, porque, ao contrário dos senhores, os senhores até poderiam ser titulares dos direitos das cidades, mas os senhores viviam no campo. Os bispos não, os bispos, quando eram também senhores temporais, eles viviam na cidade, então estava lá o bispo vivendo ali, a catedral estava ali, né? A cúria episcopal estava ali e de repente surge um grupo de leigos exigindo autonomia em face da autoridade do bispo. Então isso gerou muitos conflitos com os bispos entre os séculos XII e XIII. A França do Norte é repleta de exemplos assim. Mas os atritos com o clero, esses atritos com o clero, decorrentes, atritos ainda no curso do movimento comunal, esses atritos não impediram que a burguesia, como toda a sociedade cristã de então, estivesse profundamente penetrada pelos princípios católicos. Era uma burguesia católica. E disso nós podemos encontrar duas provas, uma de ordem simbólica e outra de ordem prática. Em primeiro lugar, de ordem simbólica, há lembranças palpáveis da fé desses burgueses nas catedrais, certo? Nas catedrais há lembranças das doações não apenas dos reis, dos nobres, dos clérigos, dos camponeses e dos artesãos, mas também dos mercadores, também dos burgueses, certo? Mostrar aqui a vocês alguns exemplos disso nos vitrais da Catedral de Chartres. Vejam só, esse vitral aqui é a base do vitral de São Lubin, foi doado pelos comerciantes de vinho. Eles estão aí até hoje, né, representados. Na primeira imagem, um deles puxando uma carroça com alguns tonéis e outro aí embaixo, né, retirando do tonel uma garrafa, uma quantidade de vinho para vender. Certo? Esse belíssimo vitral, dedicado a São Martinho de Tours, aí a imagem, talvez vocês não tenham ideia do tamanho, mas todo esse complexo aí tem 4 metros de altura. E era caríssimo. Foi doado à Catedral de Chartres pelos burgueses de Tours. Os cambistas, aqueles que ficavam ali à porta das cidades para trocar o dinheiro, vender dinheiro, doaram esse vitral da vida de José. Vocês podem ver ali eles pesando o dinheiro. E esse belo conjunto, né, no qual está ali
em cima a Virgem Maria com 7 dons do Espírito Santo, à esquerda tem 6 apóstolos, e na direita um apóstolo só, não identificado, também foi doado pelos cambistas. Eles estão ali na base, vejam só, trabalhando com moedas. Esse vitral aí, esses vitrais doados pelos cambistas me chamam muito a atenção, porque neles nós podemos ver ouro e prata, nós podemos ver dinheiro representado numa catedral do século XIII. Junto de imagens sacras, né? Com a nossa visão, quiçá, bastante influenciada séculos depois pela visão dos Fraticelli, dos espirituais, né? A gente acharia isso um absurdo. Bom, havia uma forma, ainda que os cambistas, é verdade, os cambistas não eram bem vistos pelo clero, não. Mas permitiu-se que eles colocassem que eles doassem, colocassem eles ali em ação na sua atividade laboral. Mas, na verdade, mas por quê? Havia no século XIII uma visão cristã do dinheiro, certo? Havia uma compreensão cristã do dinheiro que permitia que o dinheiro estivesse inscrito na catedral. E aqui, para falar disso, eu falei, não é, que existem 2 provas da fé católica dessa burguesia dos séculos XII e XIII. Por um lado, essas representações simbólicas aí. Outra prova é o modo como ela, em geral, respeitava as prescrições morais da igreja em relação no que concernia ao exercício da atividade econômica. Porque, é claro, tratava-se da cristandade, tudo estava ordenado a Deus, logo, também as atividades econômicas, elas não eram livres, elas estavam balizadas por princípios católicos. E a burguesia, claro, com exceções, mas ela respeitava essas prescrições. Ao menos como um todo. Vejam o que Regine Pernod fala aqui nesse livro, tá? As Origens da Burguesia. Na edição que eu tenho, entre as páginas 25 e 23, ela fala o seguinte: o fato é notório, disso que eu acabei de falar, né? De como os princípios cristãos de fato informavam essas relações. Não só na organização geral da cidade, mas em todos os pormenores dessa organização. Desde a preocupação na fixação do preço justo das mercadorias, ao regime de trabalho subordinado a prescrições morais. Tem-se, no caso aqui, tinha-se em vista o bem comum da população e é em seu nome que se consideram os interesses particulares, impedindo todos os assambarcamentos de matérias-primas, punindo a fraude, suprimindo na medida do possível os intermediários para deixar ao produtor e ao consumidor maior vantagem nas transações, regulamentando as condições de trabalho. Organização capitalista, na expressão de Pirene, que foi um grande estudioso das cidades medievais, né? Na qual as restrições impostas a cada um são a garantia da independência econômica de todos e que corresponde à doutrina da Igreja relativa ao uso dos bens materiais, os quais devem ser utilizados, segundo os teólogos, em função das necessidades do homem, em vez de essas necessidades poderem ser exploradas por alguns de modo a proporcionarem-lhes, em detrimento dos outros, um acréscimo de bens. E acrescenta Regine Pernod: o espírito religioso anima tanto as confrarias e associações profissionais que nessa época se formam, como as fundações caritativas, hospitais, gafarias, misericórdias, etc. A igreja interveio ainda mais diretamente. É significativo vê-la alongar o descanso semanal às tardes de sábado e das vésperas dos dias de festa, no momento do grande desenvolvimento da atividade econômica em meados do século XIII. No seu conjunto, essa economia urbana, criada para corresponder a necessidades absolutamente novas, merece a admiração que suscitou nos seus historiadores mais recentes. Ela assegurou aos burgueses o benefício da vida barata, perseguiu implacavelmente a fraude, protegeu o trabalhador contra a concorrência e a exploração, regulamentou o trabalho e o salário, cuidou da higiene, organizou a aprendizagem, impediu o trabalho da mulher e da criança. Apesar da novidade, a economia urbana conservava os princípios da sociedade feudal, particularmente a subordinação do trabalho e da produção às necessidades do homem.
Esse é, talvez, o esforço de adaptação mais notável e coroado de um maior sucesso que a história da civilização nos oferece. Fecha aspas. Ou seja, tratava-se de uma vida urbana mercantil ainda cristã. Talvez o único exemplo da história disso. E Daniel Hopes, arrematando, né, ele fala que naqueles dias a igreja refreou tanto quanto pôde o desenvolvimento da primazia do dinheiro e quis submetê-lo também à lei divina. E, observando como faz Regina e Pernod, como as cidades burguesas se organizavam ainda naqueles séculos de fé, se vê como, de fato, a burguesia nascente, católica que era, respeitava as prescrições da igreja, ao menos nesses 2 séculos. Mas em determinado momento, não mais respeitaria. Ela obedecia, a burguesia obedecia, mas era difícil obedecer. Por quê? A própria condição de comerciante, né? A própria ideia do burguês parecia inadequada em face da compreensão geral da época a respeito da finalidade dos bens. Compreensão geral essa que é a compreensão católica. Por quê? Entendo aqui. Conforme a concepção católica, qual é a finalidade dos bens materiais? A finalidade dos bens materiais, talvez você, imbuído por uma mentalidade capitalista burguesa, você dirá que a finalidade dos bens materiais é serem fruídos pelos seus proprietários. Mas essa não é a concepção católica. Essa é a concepção nascida dessa mentalidade burguesa, que, como nós veremos, ressuscitou o direito romano. A concepção católica de bens materiais, aliás, a ótica católica a respeito da finalidade dos bens materiais é que eles existem para suprir as necessidades do homem, suprir as necessidades daquele que possui esses bens e da comunidade no qual este possuidor está inserido. Ou seja, os bens materiais, eles existem para atender às nossas necessidades e servir ao bem comum. Era assim que se entendia na Idade Média. E era assim que é a própria concepção católica a respeito dos bens materiais. Essa doutrina, essa visão católica, ela não é nem um pouco adequada às ânsias de livre enriquecimento. Essa doutrina, ela contrariava a tendência para um enriquecimento próprio do comerciante, né? Então nós temos, por um lado, uma igreja com essa doutrina que contrariava a tendência para o enriquecimento, entendendo que os bens materiais eles não devem ser possuídos por si mesmos, logo, não devem ser possuídos para se possuir cada vez mais, não. Por um lado, nós temos a igreja que dizia isso. Por outro, nós temos uma burguesia que era católica, mas que tinha, por essência, em razão pela essência da sua própria atividade, o desejo de lucrar, o desejo de enriquecer. E claro, e para isso contornar as proibições tão incômodas que a igreja colocava, por exemplo, o preço justo. Então, as limitações que a igreja colocava, decorrentes da própria ordem natural das coisas e dos bens, ela se chocava contra o desejo próprio do burguês, do comerciante, do homem que quer lucrar. E que se esforçará, portanto, para contornar essas prescrições que a igreja colocava. E é claro, a igreja se chocava com essa nova classe ascendente pela peremptória condenação que ela fazia à usura.
o empréstimo a juros. Ela condenava a usura, claro, desde os tempos patrísticos, mas os concílios reunidos na cristandade, quase todos eles foram muito rigorosos com a usura. O segundo concílio de Latrão, em 1139, o terceiro concílio de Latrão, de 1179, o segundo concílio de Lyon, em 1274, o concílio de Viena, em 1311, todos eles condenaram a usura. O concílio de Viena, inclusive, equiparou a usura à heresia. Claro, essas proibições, a usura eram moderadas em certos casos. Por exemplo, nós vemos no século XIII, o Papa Inocêncio IV e São Boaventura, embora mantendo a proibição tradicional da igreja em relação ao empréstimo a juros, eles autorizaram um juro moderado no caso de um empréstimo com finalidade lucrativa, né? Ou seja, aquele empréstimo que possibilitava que, emprestando um determinado valor, aquele que tomava o empréstimo empreendesse um negócio que lhe desse lucro. Então, nesses casos, poder-se cobrar algum lucro, mas em geral a condenação continuava existindo e combatida pelo clero com cada vez maior rigor. E no próprio século XIII, o século de apogeu da cristandade, a burguesia da cidade começava a desviar-se dessas proibições, dessas restrições aos empréstimos a juros e dedicava-se à venda e ao comércio de dinheiro, à atividade bancária. Não apenas os judeus, mas também cristãos, vindo sobretudo, indo para tudo quanto é canto, vindos da Lombardia, do sul da França. Então, ainda no século XIII, nós já vemos os burgueses contornando de fato e violando as prescrições, não como um todo, mas já há casos bastante claros de contestação às prescrições que a igreja colocava à atividade econômica. Nós vemos alguns burgueses fazendo o pior. Para quem se lembra na aula a respeito da difusão do catarismo no sul da França, eu disse que os cátaros, eles receberam lá no Languedoc, lá no sul da França, imenso apoio de quem? Dos burgueses. Por quê? Porque os cátaros não impunham proibições morais à atividade econômica como a Igreja Católica colocava. E é o que nós falávamos na aula passada, no final da aula passada. Entre os séculos XIII e XIV, quem serão os grandes apoiadores e financiadores dos fraticelli, dos espirituais franciscanos, aqueles que queriam que a igreja perdesse todos os seus bens, aqueles que queriam que a igreja se afastasse de preocupações temporais? Quem foram os grandes apoiadores dos fraticelli? Os burgueses, que queriam, em primeiro lugar, se apoderar dos bens do clero, em segundo lugar, parar de ter, que a igreja queriam que a igreja não mais se metesse nas suas atividades econômicas. Então, a gente vê ainda no século XIII uma oposição, ainda que na maior parte dos casos latente, oculta, mas já existente entre a igreja, entre a igreja católica, entre o clero, coloquemos assim, e a classe mercantil urbana, entre a burguesia. Inclusive, essa é uma das causas. Nesse conflito está uma das causas mais decisivas do colapso da cristandade, e a burguesia triunfará, de modo que não é exagero dizer que a cristandade ela chegou ao fim, por um amor, o amor ao dinheiro. Certo? Bom, muitos atribuem as revoluções dos séculos XVII, XVIII, XIX, os qualificativos o qualificativo de revoluções burguesas. Talvez vocês se lembram lá da escola, eles falando da Revolução Francesa, da Revolução Gloriosa, tal. Eles chamam essas revoluções de revoluções burguesas. Seja correto ou não, tal qualificativo, cumpre ressaltar que essas revoluções lá da modernidade só foram possíveis porque entre os séculos XIII e XIV a burguesia ela promoveu uma revolução cultural.
que sepultou a civilização cristã de então. E quem está falando isso, vocês podem parecer exagerado, mas quem afirma isso, eu extraí a maior parte do que nós estamos falando aqui, além da Regina Pernod, eu extraí do Decadência de la Ciudad Cristiana, do historiador argentino Rubén Calderón Boucher. Tá? E ele fala isso lá na Decadência de la Ciudad Cristiana, que, abre aspas, vejam só a gravidade no que nós estamos tratando aqui. Ele fala: a burguesia encarnou com vigor extraordinário o novo espírito. Que espírito é esse? O espírito de conquistar os bens deste mundo por eles próprios, sem pensarmos do céu. E a sua atividade provocará a transformação da cidade cristã nisto que poderíamos chamar cidade moderna. O processo se chamou e se chama revolução. E ele explica que revolução é essa. Ele diz: em sua raiz mais profunda é uma secularização das noções espirituais cristãs, que em vez de orientar-se à realização do reino de Deus na obediência à graça, se voltem para este mundo para criá-lo na terra. O reino de Deus na terra, só que com as forças do homem. É o homem que olhava para cima e que passa a olhar aqui para este mundo. Só por ele. Esse novo espírito que Boucher descreve, ele nasceu de quê? Do desejo burguês. De possuir os bens deste mundo, de conquistar este mundo, de fruir este mundo. Não mais de modo orientado ao outro, mas conquistar e possuir este mundo por ele mesmo. Né? Não mais possuir os bens em vista das necessidades pessoais, familiares, sociais, mas possuir as coisas por elas próprias e continuar exercitando toda a sua alma, todo o seu vigor enquanto homem para conquistar, para ter cada vez mais. Para dominar a natureza, conhecer a natureza para dominá-la, para domesticá-la, para possuí-la. Isso está na gênese da decadência do século XIV. É uma inversão completa da ideia de sociedade que existia até então, que era uma sociedade cristã. E tudo isso teve repercussões culturais gravíssimas. Façamos aqui uma comparação. Havia então na cristandade, né, uma cultura cristã que entendia que se deve frutificar os bens deste mundo em vista dos bens eternos. Este mundo em vista do outro. Né? Uma cultura cristã no qual os empreendimentos civilizacionais e materiais humanos estavam todos orientados para a consecução de ambições superiores, eternas, espirituais. Surge agora, em concorrência a esta cultura cristã, uma cultura laica. Né? A modernidade será isso. Uma cultura laica, desembaraçada da igreja. Totalmente desprovida de finalidades, de intenções espirituais, somente com intenções rigorosamente terrenas. Certo? Boucher fala, uma cultura laica voltada ao domínio das coisas terrenas e alicerçada em um gosto manifesto pelas ciências capazes de procurar esse senhorio sobre a natureza. Essa cultura laica surge e fará guerra à cultura cristã de então. Essa cultura laica surge dessa insinuação, desse gosto pelos bens deste mundo que a burguesia colocou na sociedade de então. Exploremos um pouco mais essa questão dessa civilização laica gestada pela burguesia. Quando nós tratamos da civilização
moderna que está a nascer, é impossível nós não nos recordarmos das palavras de Santo Agostinho, na Cidade de Deus, né? Adaptando, obviamente, mas existia então, até o século XIV, existia uma cidade cristã, né, na qual os homens eles eram incentivados pela própria ordem social, política, cultural, a buscar a sua salvação, ainda que não buscassem. Mas havia um cosmos que o impulsionava a buscar. Em concorrência a essa cidade cristã, surge agora uma cidade laica, que ensina aos homens que eles devem se preocupar somente com as coisas deste mundo. Pensar somente nas coisas que eles têm a lucrar, a conquistar, a ter aqui. E, repito, não se trata de uma opinião minha. Aqui eu me fio nesse grande historiador, que eu acho que apresenta, que faz uma exposição que eu julguei bastante adequada. Ele diz, essa laicização da cultura, essa progressiva laicização da cultura tem por causa decisiva o advento do espírito burguês na direção do mundo espiritual e social. E para que fique claro, se ainda não ficou, que espírito burguês é esse? Aquele que quer possuir os bens deste mundo por ele próprio, sem amarra, sem limitações e sem orientação para o outro mundo. E quais são as primeiras manifestações, né, do advento dessa cidade laica, dessa cultura laica? Nós poderíamos apontar muitos sintomas dessa mudança. A nosso ver, a meu ver, essa mudança é obviamente uma decadência, mas pensemos eu falava que a cultura, a civilização, a cristandade, ela se manifestou em 3 grandes empreendimentos: no âmbito do saber, no âmbito do artístico e no âmbito da guerra, que é a escolástica, a catedral e a cruzada. Nós vemos, nesses 3 âmbitos, do pensar, do guerrear e do construir ou produzir arte, nós já vemos, na virada do século XIII para o século XIV, esse espírito burguês se insinuar. Pensemos, em primeiro lugar, no âmbito do pensamento. Em oposição à escolástica, vocacionada à compreensão das grandes questões da existência, para a compreensão do ser mesmo das coisas, essa preocupação é progressivamente afastada e todo o esforço especulativo é agora dedicado para exercitado em ciências vocacionadas a dominar a natureza. Por quê? Para a consecução de fins materiais. O que se busca agora, a partir do século XIV, são conhecimentos matemáticos, econômicos, financeiros. Agora, o conhecimento científico não é mais orientado para a compreensão da natureza das coisas tal como Deus as criou, mas para dominar a natureza, né? Então, já se vê essa mudança no âmbito do pensamento. Se vê também no âmbito da arte. Vejam, entre os séculos XII e XIII, as artes elas estavam a serviço da arquitetura, a serviço da catedral, a escultura, a pintura, a arte do vitral, tudo estava ali incluído, independentemente dos interesses pessoais e dos talentos pessoais, estavam ali inseridos dentro de um projeto artístico comum. Agora, os escultores, os pintores, ao invés de trabalharem para a catedral, agora vão trabalhar a serviço de uma clientela particular. Não mais para construir catedrais, mas para construir belos túmulos, para construir palácios, para construir grandes construções residenciais.
Os pintores, os escultores vão abandonar as paredes dos santuários e vão passar a trabalhar em obras individuais, a trabalhar em quadros de cavalete, sozinhos, desembaraçados de qualquer contexto maior. Os elementos vão continuar ainda, o Renascimento já não se insinua ainda com gravidade, os temas ainda são todos cristãos. Os temas são os mesmos que eram quase todos os mesmos dos séculos XII e XIII, mas agora não mais em benefício de toda a igreja, mas de particulares que encomendaram aquelas obras. Claro, porque o espírito burguês ele é essencialmente um espírito individualista. E no âmbito da guerra, bom, nós vemos ao longo dos séculos XII e XIII as nações cristãs se unirem em grandes empreendimentos militares, que são as cruzadas, não apenas na Terra Santa, mas também nos reinos ibéricos, para a defesa da cristandade de outros invasores, mas isso tudo vai progressivamente desaparecer na medida em que os estados nacionais, como nós veremos, por influência desses mesmos burgueses, se centralizarão e se desembaraçarão dos laços de fraternidade cristã que existia até então. E as guerras nacionais irromperão, e as guerras agora não serão em defesa da cristandade, mas de cristãos contra cristãos. Tudo isso é manifestação de uma cultura laica, materialista e individualista, tal como este próprio espírito burguês que Gustavo Schinurer, no tomo 2 da sua Igreja e Civilização na Idade Média, assim sintetiza. Do mesmo modo como os príncipes laicos quererão tomar dos papas o dízimo pago por seus súditos para as cruzadas, as cidades quererão opinar na gestão das instituições que tinham subvencionadas. Elas procurarão tomar a direção das escolas paroquiais e dos hospitais comunitários, que antes estavam sob a direção da igreja. A arte apresenta um fenômeno análogo. Os artistas e os ourives laicos aumentam. A arte leva cada vez mais em conta o gosto profano. Assim se desenvolve em altura e em largura uma civilização que não era mais inteiramente submetida à igreja. Se pergunta ele, qual seria a atitude da igreja? Desde a queda do Império Romano, ela tinha sido a guia da civilização. A ciência, a arte, o desenvolvimento e a exploração do solo tinham sido, sobretudo, ensinados por ela, cumpridos em grande parte por ela. Por toda parte, ela fornecia os mais eminentes diplomatas, políticos e escritores. Mas eis que uma mudança se anuncia. Ao lado da literatura religiosa, uma literatura profana se desenvolvia, ainda mais vasta, onde os leigos davam o tom, por vezes um tom acerbo, inimigo do clero. Seria possível que a civilização se emancipasse pouco a pouco da igreja? Fecha aspas. Sim, era o que progressivamente estava a acontecer. A civilização se desembaraçava da igreja. Agora, surge, portanto, uma civilização laica burguesa, em oposição à civilização cristã existente até então. Mas as manifestações disso não são meramente culturais, ou mesmo econômicas. A própria organização política, a forma como os reinos cristãos se viam em relação à igreja, em relação aos papas, mudará por influência dos burgueses. A burguesia mexerá em tudo. Toda a sociedade, que nós estamos falando do desequilíbrio na sociedade cristã. Pois bem, sociedade cristã englobando aqui também a comunidade política, a forma como os reinos se organizavam. Pois bem, durante o século XIII, as populações das cidades, desses burgos, começaram a contar com muitos homens de leis.
advogados, procuradores, juízes, aos quais os negociantes ou os simples habitantes recorriam para resolver os seus litígios, né? Sobretudo aqueles de ordem do dia a dia também, mas sobretudo aqueles de ordem econômica. E os burgueses, eles frequentemente mandavam os seus filhos estudar direito, né? O direito era um estudo do qual eles poderiam usufruir, se valer na defesa dos seus interesses. Mas que direito é este que era ensinado e estudado por esses jovens saídos das classes burguesas? O direito romano. O direito romano imperial, renascido em Bolonha. Nós já vimos isso, né? Nós falamos do surgimento da Universidade de Bolonha e da importância que foi a ressurreição do estudo do direito romano de caráter absolutista bizantino. Mas o fato é que, a partir do século XII, os mestres do direito romano, não apenas de Bolonha, mas todos os outros, os do sul da França, esses mestres, eles passaram a infundir nos seus discípulos uma admiração, uma obsessão pelo direito romano, que encontraria um paralelo na paixão dos humanistas pelas letras clássicas no futuro, né? Aqueles estudantes de direito, eles ficaram impressionados, subjugados pela beleza estrutural do direito romano, pela sua precisão, pela sua consequência lógica, e foram se compenetrando completamente da maneira romana de pensar as leis, certo? Julgando que era um direito mais racional, mais justo, um direito melhor do que o direito feudal cristão tradicional, baseado em costumes, baseado naqueles costumes imemoriais que iam acumulando pela experiência dos séculos ao longo de cada geração e que regiam as relações, todas as relações da sociedade feudal de então. E por que o direito romano ele seduziu a burguesia? A burguesia foi seduzida pelo direito romano. E nós podemos apontar duas razões. Em primeiro lugar, porque ele era um direito diferente do direito feudal das nações medievais. Vejam, naquele tempo, um reino tinha muitos direitos, muitas obrigações, que não eram regulamentadas que pelo costume, não havia uma norma legal escrita, racional, estipulada para todos os casos que previa que se deveria agir daquele jeito. Não. O direito costumeiro não era assim. O direito múltiplo, consuetudinário, baseado no costume, nas tradições do feudalismo, ele até servia para regulamentar a economia, a vida rural, feudal, mas não a vida urbana, não a economia urbana. Própria da burguesia nascente. E a burguesia via que não havia nada mais adaptado aos seus interesses do que esse direito romano que havia sido obra, séculos atrás, de funcionários públicos, de mercadores. O direito feudal, ele não era um direito adequado às intenções da burguesia, mas o direito romano era. E o segundo motivo é pela noção romana de propriedade. A modernidade liberal, ela alçou a ideia de propriedade, o direito à propriedade, a condição de um direito humano universal, durante um tempo até absoluto, e isso só foi possível graças às transformações operadas pela mentalidade burguesa
no final da Idade Média que sepultou a noção católica a noção medieval, a noção católica de propriedade, e substituiu por uma noção romana de propriedade. Como era compreendida a propriedade na Idade Média? Na Idade Média, um bem, ele tem... Pensemos um pedaço de terra. Quem é o proprietário daquela terra? São vários proprietários. Pensemos, por exemplo, numa gleba que, entre aspas, pertence a um servo. Pensemos, por exemplo, um servo que possuía uma gleba no senhorio de Bona. Portanto, ele é servo do senhor de Bona. Só que o senhor de Bona é vassalo do conde de Troyes. O conde de Troyes é vassalo do duque da Borgonha. E o duque da Borgonha era vassalo do rei da França. E todas essas relações por causa daquela terra. Quem é o proprietário daquela terra? É o servo? Não exatamente. Ainda que ele tenha o direito de trabalhar e de morrer naquela terra. Também não é o senhor, porque ele possui aquela terra em benefício de um suzerano acima dele, e ao qual ele deve obrigações por causa daquela terra. Ele não pode fazer daquela terra o que ele quiser. A verdade é que, na concepção medieval, um bem tem vários possuidores, e a ideia de posse vale muito mais do que a ideia de propriedade. E essas relações de posse ou de propriedade sobre aquele bem estão regulados por costumes que ninguém pode modificar. Essa era a noção medieval de propriedade. Agora, como se poderia conciliar isso com a atividade própria da burguesia? Acostumada, a mentalidade da burguesia que está habituada a pensar que pode fazer o que quiser com os bens que comprou. O burguês, ele quer ser proprietário absoluto dos seus bens e poder fazer com aqueles bens o que ele quiser. E esse desejo se quadrava muito bem com a noção romana do jus utendi et abutendi, o direito de usar e abusar. Na Idade Média, na cristandade, na sociedade feudal, isso não tem espaço, não tem esse direito de usar e abusar. Mas os burgueses precisam desse direito. Eles vão buscá-lo onde? No direito romano. Então, os burgueses eles não podiam deixar de ser atraídos por uma concepção jurídica que satisfazia, né, os seus interesses. E a partir dessas necessidades burguesas, em face do direito, apaixonada, né, uma burguesia apaixonada pelo direito romano, nasceu no seio da burguesia, no bojo da burguesia, uma classe de homens de leis, formados e apaixonados pelo direito romano, apaixonados pela precisão, pela universalidade, pela clareza, pela lógica do direito romano e que odiavam a justiça e os costumes da sociedade cristã tradicional. Essa classe de burgueses que estudou, que formou-se sob a ótica desse direito romano, passou a história como burguesia legista. Os burgueses dedicados ao estudo das leis, que leis romanas, e que eram conhecidos entre os séculos 13 e 14 como os cavaleiros de leis. Essa burguesia legista operará uma revolução política, que nós compreenderemos agora. Tentemos, em primeiro lugar, qualificar com palavras objetivas essa burguesia legista. Eu acho que não há melhores palavras
do que aquelas de Villoslada e Llorca. Eles dizem o seguinte: a burguesia legista são os primeiros homens de letras que não pertencem ao clero e trazem uma mentalidade laica, não raras vezes anticlerical. Muitos eram professores de universidades como Bolonha, Toulouse e Orléans e atuaram como advogados, chanceleres e conselheiros dos monarcas. Empapados do espírito do direito romano, foram os primeiros... Preste atenção nisso aqui, pessoal. Foram os primeiros a atacar os fundamentos da Idade Média, que se baseava no direito regional, consuetudinário e cristão, com uma lógica abstrata que recorda de longe a dos racionalistas e revolucionários do século XVIII. Eles fizeram guerra à organização feudal, ao regime de propriedade até então vigente, à própria realeza cristã e à constituição hierárquica da sociedade, que reverenciava o imperador e atendia às diretrizes do Romano Pontífice, fomentando, ao contrário, o absolutismo régio. Fecha aspas. Sei que foi muita coisa, palavras muito fortes, mas verdadeiras. Certo? Aquela, em resumo aqui, em síntese, aquela forma mentes burguesa que deseja conquistar os bens deste mundo sem amarras, encontrará no direito romano, vai encontrar no direito romano uma justificação teórica e institucional para um novo mundo que quer forjar. Um mundo que, para essa burguesia e para a burguesia legista, este mundo que eles querem forjar estava em desacordo com duas coisas: com a sociedade feudal, claro, com a forma feudal de organização da sociedade, tanto que eles buscavam no direito romano a base jurídica da cidade nova que eles querem construir, afastando tudo que era próprio do que havia sido produzido empiricamente, tradicionalmente pela civilização cristã, e substituir pelos grandes padrões jurídicos do absolutismo do passado romano. Por isso eles atacarão a sociedade feudal. Mas eles terão como... E isso é o que nós falávamos, né, desde quando eu falava da oposição que se criará entre a igreja e a burguesia. Ela tem um ódio à própria ideia de cristandade. Afinal, a ideia de cristandade pressupõe que as nações e tudo que diz respeito às nações deve se submeter às diretrizes da igreja e orientar-se para fins superiores. A burguesia não quer mais isso. Então, o que a burguesia legista fará? Ela vai se colocar a serviço dos reis, para, sempre à luz do direito romano, fortalecerem a autoridade dos monarcas, para assim fazer sossobrar a hierarquia feudal de um lado e de outro tirar a igreja da direção da sociedade cristã. Entendido isso, nós podemos voltar à descrição que Villoslada e Llorca fazem. Empapados do espírito do direito romano, os legistas, a burguesia legista, foram os primeiros a atacar os fundamentos da Idade Média, que se baseava no direito regional, consuetudinário e cristão,
Com uma lógica abstrata que recorda de longe a dos racionalistas e revolucionários do século XVIII, fizeram guerra à organização feudal, ao regime de propriedade até então vigente, à própria realeza cristã e à constituição hierárquica da sociedade, que reverenciava ao imperador e atendia às diretrizes do romano pontífice. Como farão isso? Fomentando o absolutismo régio. A burguesia legista será, entre os séculos XIII e XIV, o que Voltaire, o que Rousseau, o que Diderot serão no século XVIII. Esses homens são uma classe de revolucionários, teóricos da revolução. A gente está aqui, portanto, numa encruzilhada da história, na qual há dois caminhos a serem traçados, ou um caminho que era o traçado até então, que será abolido, e outro que se apresenta e que a sociedade cristã seguirá, puxada por homens nascidos no seu bojo, disposto a substituir a sociedade cristã por outra coisa, uma sociedade laica. E os artífices teóricos, doutrinários, políticos, constitucionais disso será a burguesia legista. E quando essa burguesia legista entra na história? Bom, o aparecimento apoteótico da burguesia legista na história se dá durante o reinado de Filipe IV o Belo, que foi rei da França de 1285 a 1314. Nas próximas o reinado deste homem foi muito importante. Teremos 4 aulas dedicadas a entender coisas que aconteceram durante o reinado dele, que foram de grande importância para todo o futuro da história da igreja. E no reinado, tudo bem, no âmbito da história da igreja, o reinado dele é lembrado por 2 coisas: a querela dele com o Papa Bonifácio VIII e a dissolução da Ordem Templária. Certo? As próximas aulas, inclusive, serão sobre esses temas. E há uma terceira coisa que não pertence exatamente à história da igreja, que nós somente mencionaremos, que trata-se de um rei da França dedicado a solapar a autoridade dos senhores nobres. Dedicado a centralizar, né, a autoridade real em detrimento das tradições feudais. E por isso vai suscitar muita revolta da nobreza, né? Enfim. Nessas 3 coisas, na autoridade na centralização da autoridade real, em face da hierarquia feudal, no conflito com o Papa Bonifácio VIII e na dissolução dos templários, nessas 3 coisas do reinado dele, tiveram uma participação capital, central, sine qua non, os legistas, a burguesia legista. Isso porque, durante todo o seu reinado, Filipe o Belo foi assessorado, aconselhado, né? Ele trouxe para junto de si esse tipo novo de homem, muito distinto dos conselheiros dos reis seus antepassados, da nobreza feudal, dos cavaleiros, os clérigos, dos monges que antes assessoravam os reis. Agora ele será assessorado por homens de lei, pelos legistas, pela burguesia legistas, homens saídos da burguesia urbana, dedicados ao direito romano e inimigos da organização social e política tradicional. Leia-se aqui, inimigos da autoridade dos nobres e da autoridade da igreja. Sobre os assuntos temporais, ao menos. Então, a entrada em cena desses homens no caso da França, mas a França é sempre modelar. Ao mesmo tempo, se via isso no reinado de Eduardo I da Inglaterra. Seu grande rival também era ali cercado por legistas. Não apenas, enfim. Mas a França é sempre modelar. Então, a entrada em cena desses homens é durante o reinado de Filipe o Belo. E desses legistas que gravitaram em torno de Filipe o Belo, 4 devem ser particularmente conhecidos, e nós voltaremos a falar dos 4 nas próximas 4 aulas, quando estudarmos a querela entre Filipe o Belo e Bonifácio VIII e a dissolução da Ordem dos Templários, da Ordem do Tempo, provocada por Filipe o Belo. Pierre Flotte,
Guilherme de Plassans, Guilherme de Nogaret e Pierre Dubois. Houve outros, mas esses 4 cavaleiros de leis, como Filipe o Belo os constituiu, eram homens inteligentes, racionais, altamente maquiavélicos, imbuídos de uma noção nova que antecipa, sei lá, Richelieu, a razão de Estado, uma obsessão pela ideia de Estado, estão dispostos a mentir, a caluniar, a praticar todo tipo de distorção maquiavélica em prol dos interesses do Estado. Coisa inaudita na Idade Média, até então, mas que estes homens inaugurarão. E todos eles estiveram na vanguarda da luta de Filipe o Belo contra o Papa Bonifácio VIII, na luta que Filipe o Belo empreendeu para acabar com a Ordem Templária. Estes homens estiveram ali na vanguarda. Todo católico tira grande proveito do conhecimento da história da Igreja, mas não há como estudar seriamente 2000 anos de história com algumas poucas aulas gerais, e a Escola de História da Igreja está aqui para te ajudar nisso. Só em nosso curso principal já temos mais de 100 aulas como essa no ar. Saia da superficialidade, matricule-se pelo link no card ou na descrição. Bom, eu acho que poucas coisas demonstram como, de fato, se estava àquela altura operando-se uma revolução nos espíritos do que os escritos de um desses 4, que é um dos 4 grandes legistas de Filipe o Belo, Pierre Dubois. Nas suas obras escritas, ele também foi um doutrinador. O pensamento dominante dele é de que é necessário acabar com o que ele chama de usurpações da Igreja sobre a sociedade civil. Ele fala o seguinte, vejam o que Dubois escrevia no final do século XIII. É necessário arrancar o clero dos seus bens, tomar os bens do clero. Os bens do clero deveriam ser substituídos por pensões dos poderes seculares. Reduzir à pobreza os monges, bispos e cardeais. O próprio Papa deveria renunciar ao poder temporal, ceder os seus estados a soberanos seculares, e que o Papa não deveria, dizia Dubois, ter outra glória que, abre aspas, perdoar, anunciar a palavra de Deus e pregar a concórdia. Ele escreveu no século XIII. Final do século XIII. Claro, isso aí ressoar. Vejam, imagine como os Fraticelli, né, isso se encaixava com as aspirações dos Fraticelli. Mas a gente vê, por exemplo, muita gente elogiando a ideia de Estado laico, ou mesmo o fim dos Estados Pontifícios, dizendo praticamente as mesmas coisas que esse homem falava. O Papa deve perdoar, anunciar a palavra de Deus e pregar a concórdia. Dubois, nos seus livros, ele atacava até mesmo o celibato. Ele dizia que os padres da Igreja se enganaram em prescrever uma continência que na realidade nunca foi observada e que as antigas leis da Igreja deveriam ser corrigidas. É verdade que em matéria de dogma ele não quer inovar, ele se contentava em propor reformas, mas ele dizia que quem deveria empreender a reforma da Igreja? Os poderes seculares. Né? O poder civil, os reis, deveriam velar pela Igreja e corrigir o clero. Rocan, no seu La Papauté au Moyen Âge, né, examinando os escritos de Pierre Dubois, ele fala que os escritos de Pierre Dubois anunciavam em 200 anos o protestantismo de Henrique VIII. Né? E ele ia além. Num livro apresentado a Filipe o Belo, na segunda metade do ano de 1300, ele sugeria que Filipe reorganizasse a Europa, tomando o Império Romano como modelo, e atribuindo à França o papel que na Antiguidade Roma desempenhara. Dizia que a França se tornaria senhora do poder temporal da Santa Sé, ou seja, se apropriaria dos Estados Pontifícios,
e, por consequência, se tornaria suzerana dos estados que prestavam vassalagem ao Papa. Sim, porque desde o tempo de Inocêncio III, ou mesmo antes, muitos estados europeus, muitos reinos europeus eram vassalos da Santa Sé. A Inglaterra, Aragão, a Hungria, Nápoles, a Sicília, e com o rei da França se tornando o senhor dos estados pontifícios, todos esses reinos se tornariam vassalos do rei da França. Então ele se tornaria senhor da Inglaterra, da Sicília, da Hungria, de Aragão, dominaria Castela, conquistaria Castela, o Império Alemão seria conduzido por uma série de tratados a acolher espontaneamente a monarquia francesa, e o irmão de Filipe o Belo, Carlos de Valois, se casaria com a herdeira do Império Latino, eles reconquistariam Constantinopla e assim construiriam um império universal aos moldes romanos, sob o poder do rei da França. Obviamente eram ideias utópicas, mas Filipe o Belo nunca as buscou de fato, mas essas ideias essas ideias romanistas influenciaram Filipe o Belo, não para buscar o Império Universal, mas para ser, e é uma expressão bastante comum na época, para ser imperador no seu próprio reino. E, assim, com as obras e com a influência desses homens, dessa burguesia cada vez mais rica, estava aberto o caminho do que na Revolução Francesa se chamou absolutismo. Com a transição, isso nós veremos na próxima aula, com a transição da ideia feudal de monarquia para uma ideia que nós podemos chamar moderna de monarquia. Ideia moderna esta, na qual do qual o rei ele não encontrará mais limites ao exercício do seu poder, nem em vassalos e muito menos na igreja. Ele responde somente diante de Deus. De onde vieram essas ideias? Do direito romano, que renasceu em Bolonha, e que os legistas, doutrinadores da burguesia legista, ensinaram a estes reis. Esse é um traço comum, né, de todos esses legistas. Não apenas esses 4, mas todos os outros. Né, e que vai se tornar a cosmovisão política dominante nos séculos futuros. Todos eles defendem com ardor, até com paixão, os interesses do que agora se chamará Estado. E fazem de tudo em nome desse Estado. Mentiras, injúrias, ameaças, falso testemunho. Nós veremos isso na querela com Bonifácio VIII, na dissolução dos Templários. Eles fazem tudo isso quase 200 anos antes de Maquiavel. Quase não, 200 anos antes de Maquiavel, em nome do Estado. E Regina Pernod explica, né? Esse Estado, tal como eles o conceberam, nada tem a ver com o Estado feudal, com a sua hierarquia complicada, com a repartição do poder que o caracterizava. Era um Estado à romana, centralizado e unificado, e um Estado laico, no qual o poder temporal tem supremacia sobre a Igreja e sobre o poder espiritual. Isso porque os legistas ensinavam aos reis que não apenas eles não eram submetidos às autoridades eclesiásticas, não eram submetidos ao Papa, como eles tinham uma autoridade investida por Deus sobre a Igreja, no seu reino. E assim, pela obra destes homens, no final do século XIII, início do século XIV, está a gênese do absolutismo e do regalismo moderno. Certo? E claro, fortalecendo de tal modo a autoridade do rei no seu reino, isso nós veremos na próxima aula, eles começarão a solapar
o sentimento de universalidade cristã e de unidade das nações cristãs, que encontrava na submissão comum de todas essas nações e de todos os reis a uma autoridade superior a todas elas, que era a autoridade da igreja. Ora, se não existe mais autoridade superior a esses reis, não existe uma autoridade além destes reinos. E a consequência será a decomposição, né, da cristandade, enquanto um conjunto de nações irmãs que se reconhecem como parte de um todo que as transcende. Dessa vez, agora não existe mais nada que transcende as nações, né? Esses estados, as nações, não existe nada que vai além deles, certo? Por isso, começará a era dos conflitos intermináveis entre as nações europeias pela própria decomposição da ideia de comunidade cristã, de cristandade, de república cristiana, como se falava até então. Portanto, aqui nós estamos, e aqui já caminhando para a conclusão, nós estamos, como eu falei, numa encruzilhada da história. Como poucas se assemelham. E aqui eu gostaria de concluir fazendo algumas citações de Rubem Caldeirão Boucher, cujo conteúdo dessa aula, a quem o conteúdo dessa aula tanto deve. Ele diz o seguinte: em síntese desse desequilíbrio social e político que nós descrevemos, a religião começou a sofrer o assédio da inteligência burguesa, fundamentalmente preocupada por razões de utilidade e economia. A Igreja Católica resistiu ao ataque, mas não sem ceder às pressões do momento em pontos que não considerou lesivos para a integridade do dogma. O mundo burguês, sem atacar diretamente os princípios da fé, modificou a atitude prática dos cristãos e os aproximou das suas próprias formas de ver a vida. Aproximou os cristãos da forma burguesa de ver a vida. Indubitavelmente, muitas heresias da época expressam o espírito burguês, e outras parecem reações suscitadas pelos excessos da prudência carnal da burguesia. Na realidade, vejam, isso é muito interessante, ele fala o seguinte: olha, na realidade o burguês nunca encontrou na Igreja Católica a expressão de uma espiritualidade capaz de satisfazê-lo plenamente. Só uma religião secularizada podia responder à índole do seu espírito. Fecha aspas. Mas assim, a gente não pode exagerar também, e a gente não pode pensar que essa transformação que eu descrevi foi brutal, foi instantânea. Ao contrário. O século XIV, e isso tem que estar, apesar de tudo que nós vamos falar, isso tem que estar na nossa mente. O século XIV é ainda um século cristão. Não existe ali o que o mesmo Boucher chama de um burguês quimicamente puro. Não é possível encontrar ali ainda um burguês quimicamente puro num século ainda totalmente impregnado de princípios cristãos, de fortíssimos sentimentos religiosos. Boucher fala que, de vez em quando explodiam nesse mesmo burguês obcecado pelos bens terrenos, explodiam nele certas energias espirituais que pesavam na sua consciência pecadora. Ele fala que se há um momento na história em que há a vigência de uma consciência desdobrada, é este. Ele fala, ainda nos séculos XIV e XV, o velho servo cristão lá do século XII não havia morrido de todo no fundo da burguesia da época. E nas ocasiões mais importantes da vida, o burguês voltava e terminava ajoelhado diante do altar. E em outra parte ele fala, a mesma força, o mesmo vigor lançado para a conquista de objetivos supramundanos se empregaria agora para alcançar o domínio do mundo, com a pletórica variedade dos seus múltiplos recursos. Mas, entre uma sociedade cristã do século XIII e a sociedade totalmente laica, do século XVI em diante, há um lapso, ele fala, um lapso nada desdenhável em que ambos os propósitos se misturam e se confundem. Ele fala, a vida do homem ocidental parece irredutivelmente convocada por ímpetos antagônicos que tendem a destruir-se mutuamente.
As consciências mais representativas do momento histórico são o teatro onde se dava a luta. Elas refletem com meridiana claridade o drama espiritual dos temas cristãos assediados pelas instâncias de uma tentadora conquista do espaço físico. É uma época, o século XIV é uma época de fato, de muito tormento espiritual. Porque vejam, é óbvio que essa mudança brutal, que essa mudança não operou-se sem grandes dores interiores. Porque tratava-se ainda de pessoas, de católicos autênticos, que, por mais seduzidos que estavam pelos bens deste mundo, ainda carregavam ali no centro da sua alma lembrança das antigas fidelidades e, por isso, sentia remorso e angústia e reagia frequentemente de modo até espiritualmente desordenado em face desses sentimentos. Por isso que o século XIV é uma época de contrastes. O século XIV é de fato a época do desequilíbrio. É a época em que aquelas duas tensões estão em desequilíbrio e, por vezes, no mesmo indivíduo nós vemos, por um lado, um racionalismo dominador, próprio da burguesia, e a mesma pessoa depois tendendo para um misticismo, às vezes alucinado, para corrigir os desvios materialistas, enfim. Então trata-se de fato de uma época de grande tormento espiritual. E para concluir, novamente com Boucher, que nos acompanhou nessa aula, ele fala, né, os espirituais, né, mais alertas dos séculos XIV e XV, na verdade, eu acho que aqui espirituais ele não está se referindo aos espirituais franciscanos, não. Falando de pessoas preocupadas com as questões do espírito. Perceberam o rumo demoníaco que a cultura tomava e reagiram, intensificando o ímpeto religioso até formas exasperadas de espiritualidade que, por seu próprio exagero, acabava favorecendo a mundanidade implícita no giro tomado pela consciência do homem ocidental. Ou seja, dois desvios, um da mundanização, outro de uma espiritualização exagerada e desregrada, que acabavam se retroalimentando, conduzindo de fato para grandes rompimentos. Então, esta aula ficou um pouco extensa, mas de fato era um tema de grande importância, de grande complexidade também. Tenho certeza que para muitos talvez tenha sido difícil acompanhar. Recomendo que depois assistam de novo, porque foi de fato uma transformação realmente capital, né? Esse espírito burguês que se insinuou no corpo da sociedade cristã e conduzirá a tantas modificações nefastas e ao fim da cristandade, precisa ser conhecido. Então, esse desequilíbrio que nós chamamos de desequilíbrio social e político ocasionará justamente o surgimento de uma cultura burguesa laica e que fará com que a sociedade cristã, os leigos católicos como um todo, comecem a desejar os bens terrenos por eles próprios, negligenciando os bens celestiais e acabando, de fato, com a direção que a igreja exercia sobre todos os aspectos da vida humana, orientando-os para a finalidade última do homem. Esse é o segundo desequilíbrio. Mas nesse quadro que nós estamos expondo, houve um terceiro desequilíbrio. Por quê? Justamente em razão da atividade da burguesia, e sobretudo da burguesia legista, e com o fortalecimento das autoridades temporais, sobretudo dos reis cristãos. Essas autoridades temporais não mais, imbuídas desse novo espírito, elas não mais aceitarão a devida submissão, ordenação à autoridade temporal.
houve um desequilíbrio no clero, houve um desequilíbrio entre os leigos, e na sociedade cristã haverá também um desequilíbrio entre o clero e a sociedade cristã, que se manifestará de várias formas, mas que não cessará de se aprofundar com o triunfo da autoridade temporal em face da espiritual, mas que na virada do século XIII, na última década do século XIII e nas primeiras 3 décadas do século XIV, se manifesta em 3 grandes acontecimentos. Em primeiro lugar, o mais importante, o conflito entre o Papa Bonifácio VIII e Filipe o Belo, rei da França. Em segundo lugar, a dissolução da Ordem Templária por pressão de Filipe o Belo, rei da França. E em terceiro lugar, o conflito entre o Papa João XXII e o imperador Luís IV, que será a ocasião, nesse último, talvez o mais importante não seja nem o conflito em si mesmo, mas a pleia de autênticos ideólogos que se colocarão a sua pena a serviço da autoridade temporal contra a autoridade pontifícia. E que mudarão, ideólogos que mudarão de modo definitivo a forma como a sociedade ocidental vê as autoridades políticas, sobretudo em face da autoridade da Igreja. É isso que nós veremos nas próximas aulas. Essa aula, ela pertence ao nosso curso de História da Igreja na Escola de História da Igreja. E todas as aulas anteriores estão lá, né, para quem se matricular. O link, né, para se matricular está aqui na descrição. Nós temos também um WhatsApp com atendimento para você mandar mensagem, tirar qualquer dúvida em relação a pagamento, tudo. E nós também temos agora aulas complementares as aulas, né, deste curso. E nós teremos uma aula complementar a esta que nós acabamos que vocês acabaram de assistir, que é uma aula com o professor Murilo Rezende, a respeito de algo que nós não podemos tratar no YouTube. É necessário uma plataforma privada, não pública, para que nós tratemos desse tema, porque há algumas causas subjacentes e escondidas nessa grande transformação operada por essa cultura burguesa pré-capitalista no final do século XIII. Então, o professor Murilo Rezende, que é um estudioso desse tema, estudioso tanto dessas transformações econômicas quanto da atuação de agentes que nós não podemos mencionar aqui, nós teremos uma aula na Escola de História da Igreja a respeito disso com o professor Murilo. Então, se você se matricular, você terá acesso a esta aula também. Você que é aluno, né, na aba de aulas complementares, vocês encontrarão lá a aula com o professor Murilo. No mais, espero vocês para a próxima aula, na qual nós começaremos a conhecer, talvez, um dos acontecimentos mais dramáticos, não apenas dessa época, mas da história da Igreja como um todo, que é o grande conflito que opôs o Papa Bonifácio VIII e o rei Filipe IV o Belo da França. Até lá.